E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Malvese e eu já te convido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber o conteúdo em primeira mão e já curte esse vídeo, deixa seu like aí para a gente poder disseminar esse conteúdo aí para mais pessoas. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre o CDB. O que é o CDB, para onde vai o seu dinheiro quando você investe no CDB e quais são os tipos de CDB, tá? Porque vira aquela salada quando você está começando a investir, para você que é iniciante no investimento, a hora que você abre lá no seu banco ou na sua corretora e a hora aquele monte de CDB já te gera aquela dúvida, né? Em qual que eu vou colocar? Onde que eu invisto aqui? Por onde que eu começo? Na verdade, então fica nesse vídeo até o final que você não vai ter mais essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica, primeira coisa é o que significa CDB? É Certificado de Depósito Bancário, ok? Para onde vai o meu dinheiro quando eu invisto no CDB? Tá? O que vocês precisam entender também que é importante que entendo é sempre quando eu estou fazendo um investimento X, para onde que meu dinheiro está indo? Tá? Sempre pensem assim. No caso do CDB, você está investindo no banco X. Quando você investe, é como se você estivesse emprestando seu dinheiro para o banco e o banco te paga o rendimento mensal daquilo para ele poder ficar com o seu dinheiro. Certo? É simples assim. Então, o CDB é para o banco. Estou emprestando meu dinheiro para o banco, ele vai me pagar ali 1% ao mês. É um exemplo, tá, pessoal? Então, essa é a segunda coisa importante a se entender. Agora, existem 3 tipos de CDB, tá? Agora eu vou entrar nos tipos de CDB, para você poder entender aí se você está pensando em investir em CDB ou conhecer em qual que você deve começar ou para que prazo que é legal cada tipo de CDB. Por que que é importante saber disso? Porque se você fizer um investimento errado em um CDB que tenha um prazo ali fixo para o resgate e você precisa do dinheiro, você não vai conseguir resgatar o dinheiro. Então é muito importante que você entenda isso, tá? Então vamos lá. Existem os CDBs pré-fixado, que é pré, é antes, você já sabe antes de você investir quanto você vai receber lá no fim. Existe o pós-fixado, que ele é atrelado a alguma taxa e essa taxa sofre variação ao longo do tempo, então você vai receber ou mensalmente ou lá na frente, no final, se você deixar até o fim, o quanto essa taxa estiver valendo lá no fim. Então, por isso que é pós, porque é depois, tá? E existe um que é híbrido, que são os dois, que é o CDB IPCA, tá? Que ele é atrelado ao IPCA, que é o índice de inflação, que mede a inflação aqui no país, mais uma porcentagem fixa, tá? Então, ele é híbrido porque tem as duas coisas. Então, vamos lá. Vamos começar. CDB pré-fixado. Você tem que se atentar ao CDB, ao tipo dele e ao prazo, tá? Que também a liquidez, tá? Porque existem CDBs com liquidez diária. Primeiro, o que é liquidez? O prazo para você conseguir resgatar, para você liquidar o investimento e ter esse valor na sua conta corrente. Liquidez diária quer dizer que com um dia esse valor está na sua conta, tá? E existem CDBs com liquidez de 30 dias, 90 até 3, 4 anos, tá? Então, o pré-fixado quer dizer que você já vai saber a taxa antes. Vou dar um exemplo do mercado hoje, tá? Tem CDBs aí, um CDB pré-fixado pagando 14% ao ano, tá? Então, você já vai entrar sabendo que no final do período, só que a maioria deles não é liquidez diária, tá, gente? Então, é aí que você tem que tomar cuidado, tá?
vou dar um exemplo, um CDB pré-fixado de 14% ao ano, com duração, com prazo de 1 ano. Tá? Isso quer dizer que você vai ter que deixar 1 ano. Ah, eu consigo resgatar com 1 mês? Não consegue, vai ficar 1 ano. Tá? Então, esse é um tipo de título que é para quem já tem a reserva de emergência feita ou está pensando em médio e longo prazo, porque a gente está falando aí de 1, 2, 3 anos, tá? Então, se você não vai usar o dinheiro em hipótese alguma, já tem a sua reserva de emergência, que é aquela reserva para alguma emergência mesmo, tá ali numa liquidez diária, tá? Aí é legal você deixar no CDB de liquidez diária, tá? E daí o outro valor que você tiver a mais para poder investir, você coloca no pré-fixado. Tá? Então, nesse exemplo, seria 14%, então você já sabe que você vai receber 14% de rentabilidade no final daquele período. Tá bom? Esse é o pré-fixado. O pós-fixado, ele é atrelado ou ao CDI, tá? Ou ao IPCA. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que foi criada para movimentação de dinheiro entre os bancos, tá? Não vem ao caso agora, eu estou falando nomenclatura para você poder entender, mas tem um vídeo aqui no canal explicando só sobre isso, tá? Então assiste lá para você entender mais sobre o que é o CDI, como que funciona. Então o CDB, ele pode ser atrelado ao CDI ou ao IPCA. O IPCA é o índice que mede a inflação, tá? Como é que funciona? O que a gente vê no mercado aqui hoje? Exemplo prático. CDB rendendo 100% do CDI. Quanto está o CDI hoje, Daniel? 13,65% ao ano. Tá? Isso pode mudar? Pode, por isso que ele é pós-fixado. Você vai investir nele hoje, você sabe que a taxa está 13,65%. Mas a expectativa é que até o fim do ano essa taxa caia um pouco. Então vamos supor que chegue lá no fim do ano ela esteja em 13%. Ela vai cair, ou seja, o seu rendimento vai cair, tá? E o CDB IPCA é a mesma coisa, é atrelado ao índice da inflação. Se a inflação tiver 10% hoje, a sua rentabilidade vai estar 10% ao ano. Se no final do ano tiver em 5%, ele vai estar em 5%. Hoje, o IPCA acumulado está na faixa ali de 5%. Tá? Então, seria 5% ao ano a rentabilidade desse CDB. Tá ok, gente? Tem essas siglas no meio, mas é importante para vocês entenderem como que vai render o seu dinheiro nesse CDB. Tá? Então, CDB pré dessa forma, pós ou o CDI ou o IPCA, e o híbrido é o que junta as duas coisas. Tá? Como que funciona? CDB IPCA mais 6%. Tá? Tenho visto muito no mercado em alguns bancos, aí até 7%, 8%. Mas esses também geralmente têm um prazo longo, tá, pessoal? Então são investimentos para médio a longo prazo. Exemplo, CDB IPCA mais 6, com um prazo de 2 anos. Quer dizer que você vai investir agora e só vai poder resgatar daqui 2 anos. É um bom investimento? Sim, por quê? Porque o IPCA é o índice da inflação. Você vai estar protegido da inflação, não importa quanto esteja. Pode estar em 15 ou pode estar em 3, mais 6. Então, quer dizer que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que você vai ter uma rentabilidade de 6%, lógico, tirando os impostos, todos os CDBs têm impostos. Tirando os impostos, você vai ter um rendimento de 6%, porque ele vai render a inflação mais 6. Então, o seu poder de compra vai estar garantido investindo num título desse, tá? Porque o seu poder de compra é a inflação. Se a inflação sobe, você está perdendo o poder de compra. Mas o mais 6, que é o garantido que você já sabe, você vai receber lá no fim, tá? Mas lembrando mais uma vez para fixar para vocês, se esse é de 2 anos, são 2 anos, então não é para resgate agora, tá bom? Então esses são os 3 tipos de CDB que a gente tem no mercado: o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido, que é uma junção dos dois, né? Que é o IPCA mais uma taxa fixa. Tá ok? Estou montando minha reserva de emergência. Investe no CDB de liquidez diária. Todos os bancos têm um CDB desse, tá?
e a maioria deles está pagando hoje 100% do CDI. Alguns pagam um pouco mais. 100% do CDI hoje já é bom, tá? Porque como eu disse, o CDI hoje está em 13,65, já é uma rentabilidade boa, tá? Se você tem dinheiro na poupança, você pode migrar para um CDB de liquidez diária, vai estar rendendo mais do que a poupança, tá bom? Então fica mais essa dica aí, tá criando a sua reserva, tá começando agora, tá inseguro para começar a investir, investe no CDB de liquidez diária, tá? Você pode daqui 30 dias ou daqui 60 dias resgatar para você poder ver como é que é a dinâmica, ele vai resgatar para sua conta corrente, tá? E como eu falei, todos eles têm tributação, tem imposto de renda sobre, tá? Se você ainda não sabe como que funciona, o quanto que você vai pagar de imposto de renda, eu tenho um vídeo no canal aqui explicando só sobre a tabela de imposto de renda na renda fixa, tá? Então, assiste aí mais esse vídeo no canal também para você poder saber quanto que você vai receber líquido no final do seu investimento. Tá ok, pessoal? Então, se você ainda não curtiu o vídeo, eu peço para você curtir, deixa seu like, compartilha com um amigo para ele poder conhecer mais sobre os CDBs e os tipos de CDB e se inscreve no canal para você poder receber aí o conteúdo sempre em primeira mão. Tá bom, pessoal? Um abraço, nos vemos nos próximos vídeos.